Sempre achei que minha família era normal, pelo menos dentro do que se pode considerar normal em uma cidade pequena de Ohio. Meu pai trabalhava como mecânico, minha mãe como professora, e eu cresci acreditando que, apesar das dificuldades financeiras, éramos unidos. Acontece que depois da morte da minha mãe, quando eu tinha 26 anos, comecei a ajudar meu pai a organizar a casa, que já estava caindo aos pedaços. Foi no meio dessa arrumação que encontrei algo que mudou completamente minha visão de tudo. Enquanto limpava o sótão, percebi uma caixa de madeira trancada, escondida sob tábuas soltas do piso. O cadeado estava velho e enferrujado, então usei um martelo para abrir. Dentro havia algumas fotos antigas, todas em preto e branco, mostrando minha mãe muito jovem, sorrindo ao lado de um homem que definitivamente não era meu pai. Em algumas fotos ela segurava um bebê, e no verso estava escrito o nome Ethan, com a mesma letra dela. Ethan é o meu nome. Meu estômago revirou, mas continuei mexendo. Encontrei também várias cartas, algumas escritas para minha mãe e outras escritas por ela. As primeiras eram de um homem chamado Richard, que falava sobre quanto a amava e como queria fugir com ela. As respostas da minha mãe diziam que não podia, que tinha responsabilidades e que não queria que ele, meu pai, descobrisse. A última carta, datada de 1997, dizia simplesmente: se ele descobrir, vai nos destruir, e não posso deixar que isso aconteça. Preciso proteger o bebê. 1997 foi o ano em que nasci. Tremendo, desci correndo para confrontar meu pai. Ele estava sentado na sala, cansado, como sempre. Coloquei a caixa em cima da mesa e perguntei quem era Richard. Ele ficou em silêncio por alguns segundos longos, depois suspirou fundo e disse: achei que sua mãe tivesse queimado isso. Perguntei se ele era meu pai de verdade. Ele me encarou, sério, e disse: eu sou o homem que te criou, que te alimentou, que ficou ao seu lado todos esses anos. Isso é o que importa. Mas eu queria a verdade. Depois de muito insistir, ele finalmente disse que sabia de Richard, sabia das cartas, sabia que talvez eu não fosse biologicamente filho dele. Disse também que, quando eu nasci, Richard desapareceu sem deixar rastro. E que minha mãe, desesperada, pediu que ele aceitasse me criar como se fosse dele. Ele aceitou, mas nunca perdoou totalmente. Por isso, segundo ele, sempre havia uma distância, sempre aquele silêncio estranho entre nós dois. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Passei dias sem conseguir falar com ele, sem saber se devia odiá-lo por ter escondido isso ou agradecê-lo por ter me criado mesmo assim. Decidi buscar informações sobre Richard. Procurei registros, perguntei para parentes distantes, mas ninguém sabia nada. Foi então que minha tia, irmã da minha mãe, me chamou para conversar. Ela disse que havia algo que nunca teve coragem de contar. Richard não tinha desaparecido. Ele tinha morrido em um acidente de carro poucas semanas depois do meu nascimento. O detalhe que me gelou o sangue foi que, segundo ela, o acidente nunca foi esclarecido, e meu pai foi a última pessoa a ser vista com ele. Nunca houve provas, nunca houve investigação formal, apenas silêncio. Minha tia chorava enquanto dizia isso, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Saí daquela conversa sem chão, tentando conciliar a imagem do homem que me criou com a possibilidade de que ele tivesse eliminado o homem que realmente poderia ser meu pai. Até hoje não sei a verdade completa. Mas todas as noites, quando olho para o rosto cansado do meu pai, não consigo deixar de me perguntar: ele me criou por amor ou por culpa?